Então, se eu prometi no último episódio que este ia ser o episódio sobre a viagem, a travessia da África dos Pombeiros de Honorato da Costa, Pedro João Batista e Amar José Anastácio Francisco. Nos documentos aparece Amar José apenas, noutros documentos Anastácio Francisco. Portanto, a Pedro João Batista era um ambaquista, um mestiço, que escrevia, foi ele que fez o relatório da viagem. Amar José Anastácio Francisco era um negro, mas os dois chefiaram uma longa viagem no início do século XIX. Vamos já lá. Afinal, quem era Honorato da Costa? Honorato da Costa era um militar português, era um coronel, o coronel Honorato da Costa, que era comerciante. Ele vivia em Luanda, mas tinha vários aviados até junto da Feira do Cassange. Já vimos no último episódio que o Cassange barrava a passagem dos comerciantes portugueses para a Lunda, mas admitia-os na Feira do Cassange. A Feira do Cassange, ainda recentemente vi uma publicação numa rede social em que se dizia que os portugueses criaram no Cassange uma feira por volta de 1804. Não é bem assim, não foram os portugueses que criaram uma feira, um pumbo, como se dizia na língua em Bangala, ou língua quimbundo, que no fundo é o quimbundo que falam os em Bangala. Com uma mistura já de Lunda de Chocwe. Não? A Feira do Cassange existia bem antes da presença portuguesa no lugar, ou o Pumbo do Cassange. Negociava-se e os portugueses tinham acesso a ela. Embora eu estou convencido que antes dos portugueses haveria já uma rota comercial ali, em que se trocavam, na primeira fase trocar-se-iam os produtos do litoral, não é? Fosse o peixe, fosse o sal, com os produtos do interior. Com a presença europeia, as mercadorias a serem transacionadas, evidentemente que os portugueses traziam mercadorias ocidentais, entre elas armas, também falámos aqui, em troca de escravos. Mas não só escravos, esqueço-me sempre de uma mercadoria importante, além da cera, que também é importante, mas há uma outra que já se impõe no século XVIII, se não mesmo no XVII, que é o marfim dos elefantes. Não? Portanto, os Imbangala negociavam com os portugueses, mas queriam ser eles a tabelar os preços, e era por isso que não os deixavam passar para o lado da Lunda. Ora, Honorato da Costa embora residisse em Luanda, tinha vários aviados significa isso, alguém que negocia, que faz comércio por conta de outrem, e que vai enviado ou aviado para o interior. Tinha vários aviados que iam à Feira do Cassange. Mas há um deles que, no ano de 1795, sofre um assalto no Cassange. Certamente por parte de alguns em Bangala. Não sabemos quem mandou assaltar aquele comerciante. Ele chega a Luanda e queixa-se, e o seu aviante, portanto o Honorato da Costa, fica falido. Mas resolve fazer um projeto, tem um plano que vai apresentar ao governador de Angola, que é o Dom Manuel Almeida Vasconcelos, o sucessor do Barão de Moçambique e possivelmente até seu parente. Não é? E o projeto era este: manter alguns aviados naquela região, mas sem avisar o Jaga do Cassange, sem avisar o soberano do Cassange, e instalar uma feira um bocado mais a oeste. Em vez de serem no Cassange, seria no Bondo, a pouca distância, a poucos quilómetros da Mbaca. E aí vão-se instalar vários, não apenas aviados, mas vão-se instalar também alguns quimbaris. Quimbari é um termo que já vem dos séculos anteriores e eram os antigos chefes de caravanas, de escravos e de outras mercadorias comerciais, chefes africanos, enfim, bastante aportuguesados e que muitas vezes tinham alforria e criavam arimes, criavam lugares de cultivo de terra. No século XVII, no século anterior, voltaremos a isso. Noutros episódios vamos falar dos tais quimbaris. Alguns, enfim, isso fica para outra ocasião, alguns aliaram-se à Rainha Ginga, mas nem todos. Outros estavam do lado dos portugueses. Um dia tornamos a falar nisso. Portanto, eram quimbaris que ali estavam, mas também ainda uma outra categoria de indivíduos que os documentos aqui deste tempo, deste final do século XVIII e início do XIX, designam por quilamba. Quilamba também é um termo que vem do quimbundo e que nas sociedades mbundu tinha outras funções.
Aqui começa, nomeadamente, de condutor dos espíritos ou condutor dos homens. Aqui os quilambas são os chamados sobetas, portanto, sobas subordinados, autoridades políticas hierarquicamente abaixo do IACA e abaixo de outros cargos mais importantes, mas que faziam alianças com estes portugueses e que se instalavam como em Sesmaria. Os comerciantes portugueses, através do governador de Luanda, cediam-lhes terrenos como se fossem propriedade de Portugal, que não eram, para que eles cultivassem e, enfim, estavam sempre sujeitos a perdê-las se as culturas não fossem felizes. Então, era essa a lei das Sesmarias. Portanto, temos um conjunto de entidades dependentes de Portugal já instaladas que vão alastrando, a partir do Bondo, vão alastrando para leste, o que levou a professora Isabel Castro Henriques, que eu cito aqui, a dizer que o Honorato da Costa criou uma espécie de conjunto de aldeias portuguesas ali perto do Cassanjo. E, ao mesmo tempo, uma série de correspondentes com o interior que iam dando a Honorato da Costa e também ao governador português em Luanda informações do que se passava naquela região. Isto foi por volta de 1795, mas alguns anos mais tarde, em 1804, a verdade é que o Jaga, o soberano do Cassanjo, já não encarava esta situação de muito bom grado, já criou conflitos, de facto, com aqueles comerciantes portugueses ou subordinados aos portugueses, e então Honorato da Costa vê-se obrigado a fazer recuar mais para o oeste essa feira que criou, ou esse pumbo, ou essa feira que criou no Bondo. Vai recuar mais para o oeste, para Mucari. Mucari fica na atual província de Malange, hoje é uma localidade na província de Malange. Malange não existia naquele tempo, já falei aqui, pode ir rever, aquele episódio sobre o Arsénio Pompílio e Pompeu do Carpo, quando é criada a povoação de Malange, já na segunda metade do século XIX. Não? Ainda assim, Honorato da Costa recebe, portanto, já nesse ano de 1904, e agora já de um outro governador, que é Dom António Saldanha da Gama, ele vai receber o título de diretor da Feira de Mucari e Bondo. É essa que é a verdadeira feira portuguesa e não a Feira de Cassanjo, que era uma feira em Bengala já centenária até. Agora, curiosamente, em 1804, Honorato da Costa fixa aí em Mucari essa feira e tem o projeto de criar contactos com comerciantes que se encontram do outro lado da costa da África, que se encontram em Tete, em Moçambique, e resolve enviar dois dos seus pombeiros. A pombeiro, qual é a diferença entre pombeiro e aviado? O pombeiro é mesmo aquele que faz comércio no pombo, na feira. E na maior parte dos casos eram de facto ou quimbaris ou mesmo até escravos. Portanto, escravos não alforriados. Era o caso destes dois, era o caso de Pedro João Batista, este tambaquista letrado, e era o caso do Amar José Anastácio Francisco, como disse há bocado. Portanto, eles vão sair, mas tinham que se confrontar com o tal tampão do Zimbangala, com o tal tampão de Cassanjo, do Jaga, que não os deixava passar. Um tampão no Cassanjo em relação aos portugueses. Eles conseguem ir mais a sul, vamos ver aí o mapa. Vamos ver aí no mapa, eles conseguem ir pelos afluentes do rio Quango um pouco mais a sul do Cassanjo, ou da Feira do Cassanjo, e contornar a barreira do Zimbangala e apanhar uma estrada que seguia diretamente para a Mussumba, para a capital do Moatianva da Lunda. Quem olhar para esse mapa que está aí a passar, além da forma como Cassanjo está escrita, que é um pouco estranha, ficará com a ideia que a expedição destes dois pombeiros, de Pedro João Batista e de Anastácio Francisco, terá partido de Cassanjo. No relatório, e é o relatório que é a nossa fonte, de Pedro João Batista, ele diz que partiu de Mucari, portanto ele terá partido um bocado mais da oeste. O certo é que foi mais a sul, transpôs aquela barreira e vai conseguir, vamos ver, estamos no ano 1804, a viagem é muito longa, ele vai conseguir chegar à Mussumba. Bem, mas então o que é que vai acontecer daí a pouco tempo? Claro que em Luanda ninguém tinha, nem em Luanda, sobretudo Honorato da Costa estava em Luanda, não sabia nada, na altura não havia telégrafos, não havia coisa nenhuma, ele lá mandou aqueles pombeiros como enviados, não sabia absolutamente nada, só mais tarde é que virá a ler o relatório. Mas em 1807
a tal rede de informadores do Honorato da Costa que ali estavam na zona de Cassange, 1807, já 3 anos depois, e informam Luanda, e informam o Honorato da Costa que se tinha dado um episódio muito curioso no Cassange. 1807, 3 anos depois da partida dos pombeiros do Honorato da Costa. A notícia é esta: tinha chegado uma embaixada do Moatianva, portanto do rei da Lunda, ao Cassange. E o Jaga de Cassange perguntou-lhes: vocês para onde é que vão? Estava a pensar até que era uma embaixada para eles, para o Cassange. E os embaixadores, esta expedição diz: não, nós não vimos aqui. Nós vamos para Luanda. Somos enviados do Moatianva e queremos parlamentar com o governador português em Luanda. Bem, e aí o Jaga de Cassange faz o seguinte: não senhor, vocês daqui não passam. Esta notícia chega ao Honorato da Costa, coisa muito curiosa. Agora temos uma inversão de papéis. Enquanto que no episódio passado tínhamos falado no tampão em Bengala para que os portugueses passassem para a Lunda, agora estamos a assistir a um tampão em Bengala que impede os Lundas de passarem para a área dominada pelos portugueses. Impede os Lunda de contactar com os portugueses, de negociar com os portugueses. O que é que se tinha passado em 1806, no ano anterior, ou seja, 2 anos depois da partida de Pedro João Batista e de Anastácio Francisco? Eles dois, em 1806, chegam à Mussumba do Moatianva. São recebidos pelo Moatianva, são recebidos amigavelmente pelo Moatianva, e o próprio Moatianva decide fazer negócios diretos com os portugueses sem precisar dos Imbangala de Cassange. Aí vai começar a decadência de Cassange, mas não vamos agora abordá-la. Ela ainda se vai refletir ao longo do século, de todo o século XIX, pelo menos. Aliás, pode rever sempre os 2 episódios que eu fiz. Vão aparecer aqui, se aparecer um, aparece o outro, sobre o Arsénio Pompeu de Carpo e as revoltas de Cassange já da segunda metade do século XIX. É claro, realmente os pombeiros do Honorato da Costa são recebidos pelo Moatianva, não têm problemas com ele. O Moatianva deixa-os seguir viagem. Ainda nesse mesmo ano, 1806, eles passam no reino de Cazembe, um reino vizinho, vamos ver no mapa. Aí, de facto, eles ficam algum tempo retidos e presos, porque estava-se a dar uma guerra com os Moísas. Eles ficam 4 anos retidos em Cazembe, portanto até 1810, mas em 1810 vão conseguir prosseguir. Prosseguem e entram em contacto com os pombeiros escravos. Gonçalo Caetano Pereira, um comerciante goês, lá do outro lado de Tete. Atravessam então o estado de Uembe e prosseguem o curso do rio Luango, afluente do rio Zambeze, e chegam de facto à contracosta, a Moçambique. No dia 2 de fevereiro de 1811 chegam a Tete, a Moçambique. Hão de regressar ao Cassange em 1814 e aí sim já enviam para Luanda o relatório que nos é conhecido. Pronto, assim temos que não só estamos a assistir ao início do declínio do Estado de Cassange, mas também estamos perante uma primeira entre aspas, travessia de Angola à contracosta. Bem anterior à de Serpa Pinto, não é, que atravessa a África, e também bem anterior à segunda viagem de Capelli Ivens, cujo livro se chama mesmo de Angola à contracosta, e que é uns anos depois, vamos ver aqui as datas. Portanto, temos aqui uma viagem que atravessa o continente africano bem antes dessas, e é prosseguida por 2 angolanos, digamos, Pedro João Batista e Anastácio Francisco, que são angolanos. Evidentemente que antes desta travessia do continente africano houve muitas outras, não são as primeiras. Houve muitas travessias, sempre houve travessias do continente africano por parte dos próprios africanos. Os Estados africanos tiveram sempre contactos comerciais, sobretudo entre si. É isso que está por estudar na história da África e muito concretamente na história de Angola. É esse o grande desafio, em meu entender, para o futuro nos estudos da história de Angola. São as relações africanas dos Estados africanos, passa a redundância, são as relações entre os Estados africanos, não só da atual Angola, como dos outros que ficam mais para leste, como a Lunda, o Cazembe, mais adiante até o Zimbábue, tudo isso está por estudar. E a esse propósito, não deixe de se inscrever, ainda vai a tempo de se inscrever no curso de História de Angola, onde estamos precisamente neste momento a discutir estas questões. Ainda vai a tempo de se inscrever até ao fim de fevereiro, quem sabe até um bocado depois, mas para já ainda estamos em fevereiro. Vamos embora, vamos discutir estas questões e criar os próximos estudos dos próximos anos, dos tempos vindouros, sobre a história de Angola e sobre as rotas africanas.
porque a de Pedro João Batista e de Anastácio Francisco, de facto, não foi a primeira. Estamos juntos.